Existe um detalhe na Bíblia que praticamente resolve toda a discussão sobre o momento do arrebatamento da igreja em relação à grande tribulação. E o mais curioso é que muita gente simplesmente não percebe isso. Quando o assunto é o fim dos tempos, existem algumas opiniões diferentes. Alguns dizem que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Outros que será depois. Mas e se a própria Bíblia já tiver respondido isso de forma clara e direta? Antes de qualquer debate, vamos começar com aquilo que todos os cristãos concordam. Todos creem que Jesus vai voltar. Todos creem na ressurreição dos mortos. E todos creem que, naquele dia, os salvos estarão para sempre com o Senhor. Mas existe um ponto fundamental, que muitas vezes passa despercebido. O arrebatamento acontece junto com a ressurreição. Veja o que o apóstolo Paulo escreve. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Perceba a ordem. Primeiro, a ressurreição. Depois, o arrebatamento. Os dois eventos estão conectados e eles acontecem no mesmo momento. Agora veja outro texto. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mais uma vez, a mesma sequência: ressurreição e transformação. E agora vem a pergunta que muda tudo. Se o arrebatamento acontece junto com a ressurreição, então precisamos perguntar: quando acontece a primeira ressurreição? A resposta está no Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e que não adoraram a besta. Essas pessoas passaram pela tribulação, elas enfrentaram o sistema da besta e permaneceram fiéis. E o texto diz: eles viveram e reinaram com Cristo. E então vem a declaração decisiva: esta é a primeira ressurreição. Se essa é a primeira, então não houve outra antes. E se o arrebatamento acontece junto com a ressurreição, então ele não pode ter acontecido antes da tribulação. A própria sequência bíblica resolve a questão, sem necessidade de teorias complexas, sem construções difíceis, apenas observando o que está escrito. E isso está em perfeita harmonia com as palavras de Jesus. Logo depois da tribulação daqueles dias, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos. Depois da tribulação, não antes. Isso não significa que a igreja está abandonada. Pelo contrário, a Bíblia nunca prometeu que seríamos poupados das aflições, mas que Deus estaria conosco em meio a elas. A história da fé confirma isso. Os apóstolos sofreram, os mártires perseveraram e a igreja sempre avançou, mesmo sob pressão. Por isso, a nossa esperança não deve estar em escapar ou não passar pela tribulação, mas em permanecer fiel até o fim. Porque quando Cristo vier, não será em segredo, será com poder, com glória e com a ressurreição dos santos. E naquele dia, os que permanecerem fiéis estarão para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e acesse também o site evangelhoevida.com.br e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.